Olá, aqui é Hélio Machado. Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Estamos produzindo uma série de vídeos, podcast do livro Graça, o Estereótipo de Cristo. Um livro que eu escrevi alguns anos atrás, esse livro que estou com ele nas minhas mãos, e agora resolvi produzir ele em podcast para vocês. Já gravamos 3 vídeos, o primeiro vídeo foi a introdução do livro, e os 2 vídeos sequentes, o primeiro e o segundo capítulo do livro. E agora nós vamos gravar o 3º capítulo do livro Graça ao Estereótipo de Cristo. Um livro que eu escrevi há alguns anos atrás e agora quero compartilhar com vocês em forma de podcast. Antes, porém, aquele recadinho básico, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado sempre que produzirmos novos vídeos. E você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, nos ajude na divulgação do nosso trabalho. Vamos então gravar o 3º capítulo do livro Graça, o Estereótipo de Cristo. Capítulo Um Sinal de Esperança. A promessa do Messias. O mundo seguia seu curso natural. As pessoas prosseguiam em seus intentos, cada qual dentro de uma realidade comportamental. Porém, a situação não era nada consoladora. Pobreza, miséria, guerras, conflitos sociais eram partes da convivência das sociedades da época. Um caos espiritual assolava a nação de Israel. Um clamor brotava em meio às mazelas produzidas pela dor e a falta de compreensão. O profeta Isaías se vê envolvido emocionalmente por um reflexo de miséria que vinha das classes menos favorecidas da sua época. Como um líder espiritual, Isaías tinha sua percepção aguçada para o clamor e sofrimento do povo. E ainda mais agora que não estava tão atrelado ao governo, pois seu Uzias já havia morrido, e desde então sua intimidade com o palácio já não era a mesma coisa. Acima de tudo, seu ofício de profeta o levava a um relacionamento voltado ao transcendental e com um olhar determinado a partir de um princípio espiritual. Isaías passa a perceber que só a intervenção de uma ação sobrenatural seria a saída para o caos sem precedente para a qual o mundo estava caminhando. Envolto neste sentimento, o profeta é levado a transcender a realidade humana e passa a viver um relacionamento espiritual mais íntimo, envolvendo seus sentimentos em uma visão espiritual que lhe conduz a uma nova dimensão, mostrando-lhe como numa luz no fundo do túnel uma esperança vinda da eternidade. Através de revelações sobrenaturais, o profeta passa a vaticinar a chegada de um Messias que, em contraste com todo um sistema decadente, chegaria com uma mensagem voltada para a solidariedade entre os povos, proclamando a paz e a esperança diante de um momento tão sombrio. Através de revelações sobrenaturais, o profeta passa a vaticinar a chegada de um Messias que, em um contraste com todo um sistema decadente, chegaria com uma mensagem voltada para a solidariedade entre os povos, proclamando a paz e a esperança diante de um momento tão sombrio. Veja então Isaías 42:3, o que diz o profeta: a cana trilhada não a quebrará. E enquanto isso, à beira dos lagos, ao redor da Palestina, crianças e adolescentes se colocavam a apanhar canas para a construção de flautas, o que era comum à beira dos lagos da região. Era algo
comum também as pessoas jogarem fora canas quebradas, com algum defeito, para serem pisadas e servirem de trilha para o caminho. As canas que apresentassem defeitos já não eram mais valorizadas. Esta realidade estava viva na mente do profeta, que usa como metáfora para contrastar a bondade e a misericórdia do Messias. O profeta anuncia a chegada de um novo tempo, com a aparição de um Redentor. Um Redentor que viria sem intenções de condenar ninguém e nem carregado de preconceitos como era a realidade do povo. Nada poderia ser mais animador. Um libertador que viria como servo e não como opressor. A intenção do Messias não era esmagar a cana que estivesse quebrada, e sim tentar dar a ela uma nova oportunidade para que pudesse ser útil como um instrumento. Quantas canas que tinham sido trincadas pela injustiça social da época e jogadas para ser pisadas pelo preconceito e esmagadas pela incompreensão. Agora, quem sabe estas canas poderiam ter a oportunidade de mostrar o seu som, fazer ecoar nas ruas de Jerusalém uma nova melodia, a melodia dos corações aflitos e abatidos que cantariam a paz. Não uma falsa paz carregada de desprezo, mas uma paz real que só o grande maestro, para unir em sua orquestra o maior número possível de instrumentos, inclusive aqueles que já não se ouvia mais o seu som. É maravilhoso poder ter a esperança de um dia tocar na orquestra do Messias. Uma orquestra onde os instrumentos são valorizados incondicionalmente de seus destaques individuais, mas sim pelo que podem ser úteis diante da unidade da orquestra. O profeta Isaías, em sua sensibilidade espiritual, percebia a realidade do preconceito. Através de uma visão espiritual, percebia muitas canas trincadas sendo jogadas ao relento. Porém, chegaria o momento da restauração. O Messias esperado, o grande maestro, chegaria para devolver a dignidade para pobres canas que precisavam apenas de um voto de confiança. É visível a percepção do maestro em valorizar cada detalhe sem acepção, mas em compreensão, aceitando cada instrumento na sua condição que é capaz. Na visão do maestro, não é a aparência que tem valor, e sim a realidade de cada momento. Isto é, o sentimento vivenciado por cada melodia e a satisfação em poder ser útil. Esta era a realidade que, aproximadamente 700 anos depois, o mundo estaria vivenciando. Envolto em um sentimento transcendental, o profeta Isaías fazia ecoar sua voz anunciando a chegada de um novo tempo. Jesus chegaria para quebrar alguns protocolos que faziam parte do sistema litúrgico do legalismo e implantar um novo tempo onde a religiosidade aparente daria lugar para uma convivência voltada para a essência ao invés da aparência. Esta relação abriria caminho para uma nova classe que não tinha oportunidade na congregação dos legalistas. Os excluídos da época, considerados refúgios de segunda categoria, pessoas sofridas, gente que sabia o que era padecer, sabiam o que é ser preterido, vítimas do preconceito, verdadeiras canas quebradas. Porém, Jesus chegaria para fazer justiça com esta gente, devolvendo-lhes a dignidade e a esperança de poder abrir seu coração e viver uma entrega total, sem reservas. Aprender um novo conceito de culto, não apenas com rituais litúrgicos carregados de aparências, mas uma nova maneira simples e sincera de cultuar, onde a adoração seria feita em espírito
e em verdade. O capítulo 42 e a parte B do versículo 3 de Isaías, na sequência, ainda nos diz: não apagará o pavio que fumega, em verdade trará a justiça. Entre as muitas qualidades observadas em uma mulher judia, estava o fato de manter a lâmpada acesa. Eu explico. As casas da época eram construídas com poucas janelas, bem ao alto, onde dificultava a claridade do dia. Então, por uma espécie de precaução, as lamparinas deveriam permanecer sempre acesas. E uma mulher que não observasse tal detalhe era considerada despreocupada com as atenções do lar. Com tal preocupação, as mulheres não hesitavam em desfazer-se dos pavios que existissem a fumegar, optando pelo prático que era substituí-los por pavios novos, jogando os pavios fumegantes para o lixo. Unia-se à preocupação aparente a praticidade de pavios novos que estavam sempre à disposição. Era a velha prática do jogo da conveniência, onde o que importava era estar aparentemente tudo às claras, nem que para isto alguns pavios tivessem que ser sacrificados. Quantos pobres pavios estão sendo substituídos por causa do orgulho e da arrogância de muitos que querem a qualquer custo vender uma imagem de boas donas de casa, sem ao menos calcular o preço e o sofrimento que causam a pobres e infelizes vítimas do preconceito que um dia tiveram um pouco de cinza sobre seus pavios. Mais uma vez, esse detalhe está vivo na mente do profeta. Quantos pavios estavam sendo desperdiçados? Quantos que podiam ter sido reacesos novamente? Bastando apenas, quem sabe, soprar a cinza e a chama estaria acesa outra vez. Então o profeta Isaías utiliza-se desta metáfora retratando a realidade de pobres almas que estavam sendo apresentadas como objetos de segunda linha, pavios fumegantes, como alguém que não serve para mais nada. O jogo da conveniência estava ditando as regras, em troca de manter a hipocrisia de uma boa aparência. Pobres pavios que de tanto servir para clarear, mas que por causa da poeira do dia nebuloso que estavam vivendo, algumas cinzas produzidas pela amargura, pela falta de consideração e outros dejetos emocionais, terminaram ofuscando um pouco sua claridade e agora estavam sendo subestimados a ponto de serem colocados para a substituição. Ah, se aqueles pavios pudessem falar! Teriam mostrado quanto já haviam sido úteis. Poderiam dizer, por exemplo, que já tinham sido úteis com sua luz para que dracmas tivessem sido encontradas, servido com sua luz para encontros emocionantes com o noivo. Agora, porém, que sua força para clarear já não era tão intensa, estavam sendo rejeitados. Então o profeta chega anunciando que um fio de esperança estava surgindo. Olha, ele não vai fazer isto com vocês. Ele vai tirar as cinzas. Vai dar uma ajeitada nos pavios e vocês poderão voltar a iluminar novamente e com mais intensidade, porque ele não apagará o pavio que fumega. Imagine a esperança nos olhos de quem tanto já passara por decepções na vida. Não poderia ser notícia melhor. O mundo estaria vivenciando um novo tempo, mas que tempo era este? Era o tempo da restauração, tempo de boas novas,
tempo de sorrir, tempo de cantar. Era o tempo do Messias que estava chegando. Era o tempo da graça. Era um tempo que viria, que já veio e estamos passando por ele, embora muitos não o tenham percebido. E muito menos não tenham aproveitado esta oportunidade única de viver este momento. Muitos viram apenas um rosto desfigurado, cheio de sofrimento. Outros viram apenas um criminoso sendo açoitado e condenado à morte de cruz. Mas outros, como Dimas, que estava ao lado dele na cruz, tiveram a oportunidade de ter um encontro com a vida, mesmo que sendo na hora da morte. É o tempo da graça que chegou. Quanto tempo ainda durará? Não sabemos. Sabemos que o tempo é de graça, e quem quiser experimentar este momento só precisa de uma coisa: jogar-se nos braços de Cristo e deixar-se envolver pelo seu amor. Sinta o aceno de Cristo em sua direção. Perceba o sorriso do Mestre. Ele olha para você agora e diz: por que você não vem? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, e versículo 11. E com esse versículo, com essa citação, nós encerramos o 3º capítulo do livro Graça, o estereótipo de Cristo. Você que nos acompanhou até aqui, continue conosco. Na sequência, produziremos os próximos capítulos do livro. Você que chegou aqui neste capítulo, não esqueça de também assistir os capítulos anteriores, da introdução e do capítulo 1º e o capítulo 2º do livro que já produzimos em podcast, já está no canal. Então, gente, obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, também ative o sininho para você ser informado sempre que nós postarmos novos vídeos, ok? E compartilhe com seus amigos, divulgue em suas redes sociais, que você estará nos ajudando na divulgação do nosso trabalho, ok? Obrigado a todos, fique com Deus, fique na paz e até o próximo vídeo com mais um capítulo do livro Graça, o estereótipo de Cristo.